Bom dia, a gente vai falar sobre a síndrome de Klinefelter. O grupo é Alice Pedotti, Carolina Velasco, Gabriel Pulis e Matheus Jansquevicius. Bom, a síndrome de Klinefelter ela é uma alteração genética rara que afeta apenas os meninos e que surge devido à presença de um cromossomo X extra no par sexual. O primeiro tópico é o que causa. A síndrome de Klinefelter ela é geralmente causada por aquilo que é chamado de não disjunção. A disjunção acontece quando um par de cromossomo sexual não se separa durante a formação do óvulo ou do esperma. Quando o óvulo, que apresenta um cromossomo X extra, se junta a um espermatozoide normal, por exemplo, o embrião resultante da fecundação vai acabar com 3 cromossomos sexuais, XXY, em vez de 2 normais, que seria o XX ou XY. O mesmo acontece no caso do esperma ter tido uma formação. Conforme o embrião vai se desenvolvendo, o cromossomo X extra é copiado em cada célula, até que se forme o bebê. Bom, seguindo por onde e por que acontece o erro, essa anomalia cromossômica ela é caracterizada com o XXY e foi descrita a primeira vez de forma correta em 1942 pelo médico Harry Klinefelter. A condição ela já era observada e a anomalia cromossômica de 47 cromossomos também era já conhecida. A frequência dessa síndrome é relativamente alta se comparada a outros distúrbios cromossômicos, afetando um menino a cada 850 nascimentos. Na síndrome, ela ocorre uma cópia extra do cromossomo X em cada uma das células, resultando em XXY, ao invés do XY normal. Algumas pessoas portadoras da síndrome, elas podem apresentar o cromossomo X extra em algumas células. Já outras, em uma variante mais grave, podem ter mais de uma cópia excedente do X, resultando em 48 cromossomos ou até podendo chegar a 49 cromossomos. O mais comum da síndrome é o cariótipo 47, tendo a adição de um cromossomo X, sendo ele um cromossomo materno. Em variantes mais graves, o cariótipo pode ser de 48 e 49 cromossomos, além de ter a variante do mosaicismo. Algumas equações, sendo elas 2n igual a 47 dupla de x e y, 48 trio de x e y, 48 dupla de x dupla de y, 49 trio de x dupla de y, 49 quarteto de x e y, e a equação mosaico, sendo ela 2n igual a 46xy juntamente a 47 dupla de x, y. O cromossomo Y representa o fenótipo masculino. Porém, quanto maior o cariótipo, ou seja, quanto maior a quantidade de cromossomo X, maior é a gravidade da síndrome, fazendo com que a pessoa tenha mais anormalidades físicas e maior grau de deficiência. Então, de 10 a 20% dos pacientes com a síndrome, sendo eles caracterizados por ocorrer um tipo de falha genética durante o desenvolvimento do embrião dentro do útero materno, onde durante o processo ocorre o atraso de anáfase na divisão mitótica do zigoto, logo alterando o material genético, formando o mosaico, representado na segunda imagem. Durante o pré-natal, por meio da coleta do líquido amniótico por amniocentese, indicado no segundo trimestre da gestação. A coleta é feita por punção do líquido que fica envolto do feto, representado na primeira imagem. O diagnóstico é realizado através de exames de sangue, observando dados como LH, FSH e testosterona, que são hormônios que regulam as atividades de testículos e próstata. Outro diagnóstico feito é para saber da presença de azospermia no espermograma, ou seja, se há existência de espermatozoides no sêmen. De características exclusivas da síndrome, temos a infertilidade, que é a ausência de espermatozoides, a ginecomastia, que é o aumento do tecido mamário, redução de crescimento de pelos faciais e corporais, como na axila. Temos também quadris mais largos e ocorre também o aumento de hormônios gonadotróficos, como o folículo estimulante FSH, no qual esse hormônio na mulher ele estimula o desenvolvimento do folículo ovariano. De características não exclusivas,
Essa síndrome prejudica a fala do indivíduo e compromete sua capacidade de aprendizado. De acordo com a quantidade de cromossomo X que o indivíduo possui, a gravidade da síndrome pode aumentar, provocando efeitos colaterais tanto físicos como intelectuais. De acordo com dados, cerca de cada cromossomo X extra equivale a uma redução de 15 a 16 pontos no quociente de inteligência, o teste de QI. Por isso que a linguagem e a forma de expressão são prejudicadas. Raras e que não são exclusivas da síndrome são a criptorquidia, que é quando um testículo não vai para o saco escrotal, ele permanece no abdômen, causando a infertilidade e, em casos raros, até mesmo câncer de testículo. A situação pode ser tratada com o tempo, ou seja, com o testículo naturalmente se ajeitando no escroto, com hormônios ou com cirurgia, que é quando a abertura do pênis ou uretra fica na parte de baixo, não na ponta. Isso faz com que os meninos urinem pelo local errado. Como descrito nas imagens, as variantes podem ser distal, que é quando a abertura da uretra está localizada em algum lugar perto da cabeça do pênis, a peniana, que é quando está ao longo do corpo, e a proximal, que é quando a abertura se encontra próxima ao escroto. Para tratar do caso, somente há a possibilidade de cirurgia, feita entre os 6 e 18 meses de idade da criança. A reconstrução ela pode ser feita utilizando o prepúcio do bebê. Preciso deixar claro que não existe uma cura para a síndrome de Klinefelter. Nos casos em que é diagnosticado na criança, o tratamento recomendado é fonoaudióloga, até porque como a síndrome se torna mais aparente a partir da adolescência, não se tem muito o que fazer. Após a criança passar para a adolescência, uma parte importante para os cuidados de quem sofre dessa síndrome é a preservação da fertilidade, que é gradativa, onde fazem a obtenção de espermatozoides e os preservam, a fim de proporcionar a oportunidade de serem pais biológicos no futuro. Além da preservação, da adolescência até o resto da vida, o homem deverá realizar terapia com testosterona, sendo de sua escolha se quer injeções na pele ou aplicação de adesivos, que liberam gradualmente o hormônio ao longo do tempo. É recomendável iniciar a terapia na adolescência para assegurar o desenvolvimento das características sexuais masculinas, massa muscular, estrutura óssea e melhor desempenho psicossocial. A perspectiva de vida de uma pessoa com a síndrome é um pouco menor da de uma pessoa sem a síndrome. Pesquisas mostraram dados que tem uma pequena diferença entre as expectativas de vida, tal que uma variação de 3 e 5 anos. Essa diferença depende da atenção médica recebida e do tratamento, do controle da síndrome, no qual pessoas que tratam, que realizam o tratamento certinho e tudo mais, tendem a ter uma vida longa. É Pedro Spajari, nadador brasileiro, atualmente com 24 anos. Ele foi diagnosticado com a síndrome em 2016, quando tinha 19. Na época, a síndrome reduziu seu rendimento e acabou com seu sonho de defender a seleção nas Olimpíadas. Após descobrir o problema, iniciou o tratamento médico com reposição hormonal, devidamente autorizada pelas autoridades esportivas. Essa recuperação hormonal é apenas para me igualar a todo mundo, porque a minha taxa de testosterona é muito baixa, explicou o nadador na época. Após o início do tratamento, Spajari recuperou o tempo perdido em 2016 e ganhou a medalha de ouro tanto no Pan Pacific 2018 quanto no Pan Americano de 2019, além de realizar seu sonho e conseguir um 7º lugar nas Olimpíadas de Tóquio mais recentemente.